A gota é uma doença que se caracteriza por ataques repetidos de artrite em pacientes que apresentam níveis elevados de ácido úrico no sangue. A gota é uma condição extremamente dolorosa, que, se não for tratada adequadamente, pode, a longo prazo, levar a graves deformidades nas articulações e lesão nos rins. No vídeo anterior, eu expliquei a relação entre o ácido úrico e a gota e por que os seres humanos são os únicos animais que têm essa doença. Já no vídeo de hoje, eu vou falar sobre os sintomas da gota e as suas formas de tratamento. Fiquem ligados! O nível máximo de ácido úrico no sangue considerado normal é de 6,8 mg por decilitro para os homens. Dizemos que ele tem hiperuricemia. A hiperuricemia é o principal fator de risco para o desenvolvimento da gota, que é uma doença que surge quando cristais de ácido úrico se depositam nas articulações. A hiperuricemia em si não provoca sintomas. A maioria das pessoas pode viver vários anos com níveis elevados de ácido úrico no sangue sem nem sequer desconfiar. O problema é que quanto mais elevado for o nível de ácido úrico sanguíneo e quanto mais prolongada for essa alteração, maior será o risco do paciente vir a desenvolver a doença gota. Nem todas as pessoas que têm ácido úrico elevado no sangue vão desenvolver gota, mas todo mundo que tem gota tem níveis sanguíneos elevados de ácido úrico. Alguns fatores aumentam o risco de uma pessoa ter gota. São eles: obesidade, hipertensão arterial, trauma nas articulações, hábito de ficar longos períodos em jejum, consumo frequente de bebidas alcoólicas, constante ingestão de alimentos ricos em purina e uso de medicamentos que aumentam o ácido úrico no sangue, como os diuréticos, por exemplo. A gota é muito mais comum nos homens e costuma surgir entre os 35 e os 45 anos de idade. Já nas mulheres, a gota só costuma aparecer após a menopausa. A principal manifestação clínica da gota é a artrite, que é como chamamos quando há inflamação de uma articulação. Como qualquer outra forma de artrite, a artrite gotosa se caracteriza por intensa dor, vermelhidão, inchaço e calor na articulação acometida. A gota é classicamente uma monoartrite, ou seja, uma artrite que atinge apenas uma articulação em cada crise. As articulações mais acometidas pela gota são as dos joelhos e as dos pés, principalmente o primeiro dedo do pé, que é chamado popularmente de dedão. A artrite da gota é tão dolorosa que algumas pessoas não conseguem nem sequer cobrir os pés na hora de dormir. O simples contato do lençol com a área inflamada já é suficiente para provocar uma dor excruciante. O ataque de gota costuma durar uns poucos dias e depois desaparece espontaneamente. O intervalo entre a primeira e a segunda crise pode durar até 2 anos. Se não for tratada, as crises de gota começam a ficar mais frequentes e intensas, podendo até acometer mais de uma articulação por vez. Ao longo dos anos, a gota não tratada leva à formação de tofos nas articulações e na pele, o que, com o tempo, pode provocar graves deformidades. A hiperuricemia crônica também pode levar à formação de cálculos renais e insuficiência renal crônica por deposição de ácido úrico nos rins. O tratamento da gota é dividido em 2 partes: prevenção e tratamento das crises. Uma dieta pobre em purina é uma das principais armas contra a hiperuricemia. Quem tem ácido úrico elevado deve evitar os seguintes alimentos que são ricos em purinas: porco, vitela, miúdos, salmão, sardinha, bacalhau, caviar, marisco, camarão, peru e bebidas alcoólicas, principalmente a cerveja. Além da dieta, os pacientes que já tiveram pelo menos uma crise de artrite gotosa precisam tomar medicamentos para baixar os níveis sanguíneos de ácido úrico. O mais utilizado para isso é o halopurinol. Mas atenção, o halopurinol é um tratamento preventivo. Se o paciente estiver tendo uma crise aguda de gota, o tratamento deve ser feito com anti-inflamatórios ou colchicina. O halopurinol só deve ser iniciado após o fim da crise. Se os níveis de ácido úrico estiverem bem controlados, o paciente pode passar vários anos sem ter uma crise e o risco de complicações torna-se muito baixo. Se você quiser saber mais sobre a gota e o ácido úrico, acesse os links do MD Saúde que estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Até a próxima!